Olá pessoal, aqui é o professor Alisson Leão e a gente vai fazer mais alguns exercícios aí, agora do setor 831, módulo 4. Primeiro exercício, ele fala aí de um circuito elétrico, onde no copo podem conter os seguintes líquidos: água destilada, solução aquosa de sal de cozinha, solução de ácido clorídrico, solução aquosa de açúcar ou sacarose, solução aquosa de hidróxido de sódio, e ele pergunta com quais desses líquidos a lâmpada deve acender. Então a gente, tem aqui aquela experiênciazinha do teste do eletrólito, que a gente viu lá na sala. Então a gente tem uma bateria, que vai fornecer um fluxo de elétrons, e para essa solução conduzir essa corrente elétrica, de um eletrodo a outro, eu tenho que ter uma solução o quê? Uma solução eletrolítica. Solução eletrolítica é aquela que tem o quê? Que tem íons. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma solução aquosa de um composto iônico, esse vai sofrer dissociação, então eu sempre vou ter o quê? Uma solução eletrolítica. Então, quem que é composto iônico aqui? A gente já pode separar aqui o NaCl. O NaCl e o NaOH são o quê? São compostos iônicos. Então, esses dois aqui são eletrólitos, vão formar soluções eletrolíticas. Compostos moleculares, eles podem ser soluções eletrolíticas ou não. Para mim ter uma solução eletrolítica, eu tenho que ter o quê? Uma ionização. Eu vou formar íons. Quem que forma íon quando a gente tem lá? Quem que é composto molecular que sofre ionização quando colocado em água? Uma característica lá dos ácidos, Então a gente tem aqui o ácido clorídrico, que também é um composto que na presença de água vai sofrer ionização e vai formar o quê? Uma solução eletrolítica. Água destilada. A água destilada a gente pressupõe que ela não tem o quê? Mais íons. Então, se eu não tenho íons, o que vai acontecer? Essa água ela não vai conduzir corrente elétrica. Solução aquosa de água e açúcar. Sacarose. Sacarose é um composto puramente o quê? Molecular. Então, esse aqui ele não vai sofrer a ionização, e ele vai ser uma solução não eletrolítica. Então, com quais desses líquidos a lâmpada deve acender? Com a solução de água e sal de cozinha, com a solução de ácido clorídrico e com a solução de hidróxido de sódio. Lembrando que a gente vai ver lá que as bases, o hidróxido de sódio, ele é uma solução, ele é um bom eletrólito. Por quê? Porque o hidróxido de sódio é uma base forte. Se ela fosse uma base fraca, ela não seria o quê? Um bom eletrólito. Então, por ela ser uma base forte, nós temos o quê? Uma solução eletrolítica. Lá na frente a gente vai ver o hidróxido de sódio, base forte, dissolve, ele é solúvel. Então, ele vai sofrer forte dissociação e vai ser uma solução eletrolítica. Bases fracas não vão sofrer essa dissolução, essa dissociação, e não vão ter o quê? Não vão ser bases, não vão ser bons eletrólitos, vão ser soluções não eletrolíticas. O exercício 4, ele fala aí que dissolvendo 600 moléculas de uma substância em água, verificou que 15 dessas moléculas sofreram ionização. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um composto molecular para ele sofrer o quê? Ionização. Então, de 600, 15 dissociaram. Esse aí é o quê? O grau de ionização. Quando a gente analisa esse grau de ionização, a gente pode falar se ele é o quê? Um eletrólito forte, que vai ter muito íon, ou um eletrólito fraco, que é aquele que vai ter pouco íon. Então, como que a gente vai saber isso? A gente vai pegar lá a formulinha do alfa. O que é o alfa? O alfa é a quantidade de moléculas que vão efetivamente sofrer o quê? Ionização. Então, é o número de moléculas ionizadas dividido pelo total, pelo número de moléculas dissolvidas. A gente viu lá na sala o caso do HCl. Para esse caso, eu tenho 15 moléculas que sofreram ionização e 600 moléculas totais. Então, meu alfa, que vai ser 15 sobre 600, que é 0,25. Esse aqui é o meu alfa, ou um alfa aí de
2,5%. Então, apenas 2,5% dessas moléculas sofreram ionização. Isso aqui é um eletrólito fraco, né? Eu tenho pouquinha molécula sofrendo ionização, né? Então eu tenho um eletrólito fraco. O exercício 5, né? A gente vai falar aí sobre equações de ionização, né? A gente vai falar isso muito lá no capítulo das funções inorgânicas. A gente vai falar da função ácido. Os ácidos, né, eles sofrem ionização total ou parcial. Aqui a gente vai falar já da total, né? Então, para os seguintes ácidos, considerando e não considerando a participação da água. Então, isso aqui só vai mudar, né, o ácido para sofrer ionização, ele tem que estar em água, né? Então a gente vai só colocar ou não a água na reação. Então eu dividi aqui, né, em dois grupos, né, as reações sem água e as reações com água. Então a água vai entrar aqui, ó, né? O nosso H+, ele nada mais é do que o que? A união do H+ com o H2O, né? Então ele vira aí o H3O+, né? Então, quando eu junto esses dois aqui, eu tenho o H3O+. Então, essa é a única diferença aqui das reações. Então, a gente sempre vai pegar aqui os hidrogênios, né, e tirar eles das moléculas, né? Isso aqui que é a ionização do ácido. Basta a gente pegar aí esses hidrogênios e separá-los aí da molécula. Lembrando que alguns ácidos eles vão acontecer o quê? Não vão ter todos os hidrogênios ionizáveis. O H3PO4 sim, tem os 3 hidrogênios ionizáveis. Mas, por exemplo, o H3PO2, né, o irmãozinho dele lá, o H3PO2, o PO3, desculpa. O H3PO3 ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis e não esses 3. Então a gente vai, né, aqui, no caso, ficaria o que? 2H+, e o PO4 menos 2. O HPO4 menos 2. Mas isso aí a gente vai ver lá no capítulo dos ácidos. E essa foi a resolução aí do exercício 5. O 6 a gente verifica aí experimentalmente que tanto a água como o ácido nítrico puro, né, são maus condutores de eletricidade. Por quê? Composto covalente, né, gente? A água, H2O, e o ácido nítrico, né, são compostos moleculares, né, vão ser maus condutores de eletricidade. Observa-se também que a solução de ácido nítrico e água é boa condutora de eletricidade. Por quê? Porque quando eu coloco o ácido nítrico na água, ele sofre ionização. Isso aqui é um ácido, então ele vai sofrer ionização, né? Um ácido forte, ele vai sofrer ionização na água e ele vai virar um bom condutor, né? Basta a gente lembrar lá, ó, das características. Composto iônico, né? Quando ele está no estado sólido ou no estado vapor, ele não conduz corrente elétrica. Quando ele está no estado líquido, né? Quando eu fundo lá o meu ácido, eu tenho condução de corrente elétrica. Mas o composto iônico ele sempre vai conduzir corrente elétrica em solução aquosa. Compostos moleculares, né? Ácidos e amônia, eles vão conduzir corrente elétrica em solução aquosa. Só em solução aquosa, sólido, líquido e vapor, eles não vão conduzir, né? O composto molecular, ele não conduz corrente elétrica. Então ele é um mau condutor. Então, apenas esses aqui, os ácidos e a amônia, que na presença de água, né, vão conduzir dos compostos moleculares. Composto iônico, no estado líquido ou em solução aquosa, ele sempre vai conduzir corrente elétrica. Então, essa foi a resolução aí do módulo 4. Né? A gente pode utilizar aí, né, o teste do eletrólito para matar esse exercício também. E essa foi a resolução dos exercícios do módulo 4. A gente fecha aí o setor 831. Até a próxima, gente!